o risco de investir na bolsa de valores? Pessoal, vocês estão gostando? Me dá feedback aí, manda dúvidas, fala se está agregando, se não tá, vai mandando aí quem está assistindo esse vídeo aí, hein? Que é para ir melhorando. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Como eu já falei em outro vídeo já passado, todo investimento tem risco. O que muda? Muda é o risco-recompensa. E se você está disposto, se você tem preparo mental, emocional para correr aquele risco. Por exemplo, a poupança que todo mundo diz que é muito seguro. Tem o risco do governo confiscar, é baixo? É, mas tem. Tem o risco do país quebrar, tem o risco dos bancos limitarem os saques. É tudo risco baixo, mas tem risco. Embora a poupança não seja investimento, tá? A renda fixa também tem o seu risco. Tem o risco do governo não pagar, tem risco dos bancos quebrarem. Tudo tem risco nos investimentos. Tem o risco da empresa quebrar, de ter fraude no balanço, o concorrente engolir, o produto ou o serviço daquela empresa ficar ultrapassado, o governo mexer na economia daquele setor. Como no exemplo que eu já usei em vídeo passado, o exemplo da lanchonete, você pode ter a lanchonete no melhor ponto com os melhores produtos, mesmo assim não é garantia de que vai dar retorno, não é garantia de sucesso. O que eu quero dizer com isso? Todo investimento tem risco. O que temos que buscar? Atenuar esses riscos, diminuir esses riscos. Eu já mostrei esse gráfico aqui em outro vídeo, mas vejam só. Olha a volatilidade da bolsa no curto prazo. Você vendo isso, você vai falar, nossa, isso é coisa de maluco, é muito arriscado, vou perder dinheiro, correto? Mas no longo prazo, olha isso. A bolsa sobe caindo. A renda variável, ela sobe caindo. A economia, a bolsa, o mercado tem ciclo de altas e baixas, altas e baixas. Cabe a gente identificar esses ciclos e nos aproveitar deles. Nem todo mundo tem preparo psicológico para esse tipo de coisa, para investimentos, para arriscar. Por isso que na corretora você faz, ao se cadastrar, você faz lá o seu perfil de investidor, para saber até onde você está disposto a se arriscar, até onde você aguenta, o seu emocional é preparado, o seu psicológico é preparado. O risco está aí, sempre vai ter risco, sempre vai ter pessoas que vai preferir não correr o risco. Por exemplo, abrir um negócio ou ser assalariado. Você abrir o seu negócio tem muito mais risco do que você ter o seu salário ali final do mês garantido como funcionário da empresa. Seja o medo do risco, seja o medo de quebrar e ficar pensando no julgamento das outras pessoas. Quanto mais cedo você se libertar disso, melhor para você. Quanto mais cedo você cagar porque as outras pessoas estão falando, melhor para você. Você vai ter sua liberdade pessoal muito mais cedo. Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto mais risco você corre, você alcançando, maior é a recompensa que você recebe. Vou fazer um vídeo só falando do psicológico no investimento. Mas vou contar aqui um caso meu que acho importante para entender o que eu estou querendo dizer. Em março de 2020, com o lockdown, as bolsas derreteram violentamente aqui e fora também. E o que eu tinha investido derreteu 30%. 30% sumiram. E aí você teria sua mente preparada para ver o dinheiro sumir, seu investimento sumir em 30%? Eu, na época, tinha a mente já preparada para isso. Ver meu patrimônio derreter em grande porcentagem. É uma situação extremamente desconfortável. E a nossa mente não gosta de desconforto. A nossa mente quer o conforto, quer a facilidade. Eu sabia que eu ia passar por isso um dia. Eu já tinha minha mente preparada para uma situação dessa. Eu já vinha preparando minha mente para uma situação dessa. Eu estava preparando minha mente, antes disso, até para uma queda de 50%. 50%. Imagina, você ver 50% do seu patrimônio sumir. Pois é, eu tinha minha mente preparada até para isso. Acima disso, na época, eu não tinha. Hoje em dia, eu tenho, tranquilamente, vai até mais. Mas na época, acima de 50%, eu iria me desesperar. Meu psicológico não estava preparado para isso. Hoje em dia, meu psicológico está muito mais preparado. Minhas emoções estão muito mais preparadas. Eu controlo melhor as minhas emoções e meu psicológico sobre os investimentos. E, em cima disso, vem outro fator que muita gente só passando que vai entender. Eu vendo 30% do meu patrimônio sumir, derreter, eu peguei a minha reserva de oportunidade e
investi na bolsa, comprei mais. Você teria coragem de fazer isso? Teria o preparo mental? Teria a sabedoria? Teria as emoções para fazer isso? Aportar mais vendo seu patrimônio derreter, vendo a bolsa cair? Isso é fundamental de entender, porque em algum momento você vai passar por isso se você entrar na bolsa, se você for investidor. E aí, o que você ia fazer? Você ia ficar quieto, ia vender com um prejuízo de 30%, ia aportar mais. Falando é fácil, né? Em teoria, falar assim, vou comprar mais, vou deixar quieto. Mas na hora, o, o seu corpo, a sua mente, elas preparam para fugir. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo Psicologia nos Investimentos. O risco ele vem de vários fatores. Na programação e em profissões de alto risco, para a segurança, existe um termo chamado redundância, que é botar um sistema de segurança 3 vezes ou mais em cima de um dispositivo, na mesma peça ou na mesma profissão, ou seja o que for, no mesmo software, seja o que for. Essas redundâncias elas são montadas da seguinte forma. Imagina-se o pior cenário e o sistema de segurança é criado em cima do pior cenário. Vai do pior para o mais brando, digamos assim. Um sistema falhar, tem o outro, aí tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro. Então isso é redundância. Então o risco vem de você não saber o que você está fazendo, não ter redundância, ou seja, não ter segurança, sistema de segurança, atenuar o risco. No meu caso, eu tinha minha reserva de emergência, eu tinha minha reserva de oportunidade e com o meu conhecimento, sabendo o que eu estava fazendo, eu sabia que a bolsa iria se recuperar, porque foi uma coisa atípica. Não foi uma guerra, não foi uma destruição. As empresas estavam de pé. Os funcionários só foram impedidos de trabalhar. A empresa só foi impedida de abrir. E tanto é que depois se recuperou. Percebam, eu fiz os aportes com a bolsa em queda, mas eu sabia dos riscos. Eu sabia o que eu estava fazendo. Foi de uma maneira planejada, com estratégia. Para diminuir os riscos, seja nos investimentos ou seja na sua vida pessoal, temos que ter sistemas de redundância, saber o que estamos fazendo, ou seja, adquirir conhecimento, controle emocional e psicológico, fundamental. Parece bobeira, que não sei o que, mas é fundamental. Com isso, ficamos mais resistentes a crises e dá para aproveitar grandes oportunidades, porque crises são oportunidades. Então você compra coisas boas com preço descontado. Nos momentos de alta da bolsa, tá tudo caro, porque tá todo mundo comprando, o negócio tá indo bem, que não sei o que, tá tudo muito bom. Muito bom. Então as empresas que já são caras, as empresas grandes, consolidadas no seu setor e referência do setor, elas já estão caras dentro desse cenário. E as empresas mais frágeis da crise, elas também estão caras. Quando vem um cenário de crise, essas empresas boas, elas ficam descontadas. Sabendo disso, que empresas grandes, consolidadas e tudo mais são resistentes a crises, você pode pegar ela num momento de crise e levar ela ao longo dos anos, ao longo prazo, evitando grandes riscos. Por quê? Porque aquela empresa é referência naquele setor, ela já é grande, já é consolidada. Claro, os riscos são menores, mas tem riscos ainda, tá? Então o risco vai ter em qualquer investimento. Para atenuar esses riscos, redundância, ou seja, fazer segurança do seu patrimônio, saber o que está fazendo, conhecimento, controle emocional e psicológico. E mesmo assim você ainda vai passar uns calores, você vai passar uns sufocos ainda, mas pelo menos você não vai ficar desesperado e não vai fazer besteira. Ou grandes besteiras. O próximo vídeo é falando o que são ações e o que são fundos imobiliários. Se está agregando, se está legal, manda o feedback, deixa o comentário aí com a sua dúvida, com questões, críticas, sugestões. Assista a playlist completa, assista todos os vídeos, porque um liga o outro, tá bom? Muito obrigado, valeu!